Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira temporada do podcast Pode Instalar. Eu sou Liane, estou hoje aqui com vocês para falar daqueles temas que a gente ama e já começo a apresentar a nossa convidada aqui sem mais delongas, porque assim, ó, o bate-papo aqui fora da gravação estava grande. Então, eu garanto para vocês que hoje é um super papo. Está aqui comigo a querida Caroline Martins Borges. Acho que eu nunca falei teu nome completo, Carol, mas agora eu vou falar. Caroline Martins Borges. E a Carol, como eu costumo chamar ela, né, é coordenadora de recursos humanos e voluntariado do Instituto do Câncer Infantil aqui em Porto Alegre. Então, hoje a gente vai falar muito sobre a questão do RH no terceiro setor. Para quem está aí nos escutando e nunca ouviu falar sobre isso, ou tem interesse para saber como é que um departamento de RH no terceiro setor funciona, a Carol está aqui para trazer essa realidade para a gente. Carol, eu queria saber... Antes de tu dar oi, quem é tu no mundo do podcast? Tu escuta podcast, Carol? Escuto, mas eu tenho que confessar que não é com muita frequência. Muito bem! Tenho que começar sendo transparente e falando a verdade. Tu é aquela escuta de podcast de trânsito ou de academia, Carol? Academia. Academia. Fonezinho quando eu tô na esteira para passar o tempo. Desde o mais descontraído, aquele que exige um pouquinho mais, assim, de tudo. Muito bem. Carol, diga oi aí para o nosso público, se apresente com além das informações que eu trouxe aqui para a gente se conectar aí com quem vai estar nos escutando a qualquer momento. O podcast é bom por isso, né? A gente dá bom dia, boa tarde, boa noite aqui, né? Exatamente, é bom dia, boa tarde, boa noite. Então, oi pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou fã da Estalo, da Liane, né? Já tenho um tempinho. Quem nos conectou foi uma grande amiga, que é a Graça Coste, nossa parceirona voluntária do Instituto do Câncer Infantil. Então, a Liane me apresentou, né, como a Carol, coordenadora de RH e voluntariado aqui do Instituto do Câncer Infantil. Para complementar a minha apresentação, assim, quero trazer também que eu sou mãe do Matheus. Matheus tem 22 anos, fui mãe bem Isso é um fato histórico. Se vocês... Aí, assim, ó, fica o convite para quem está escutando a Carol, depois lá no nosso canal do YouTube. Olha aí a cara da Carol, vai ter um filho de 22 anos, gente. Isso. Eu nem vou falar a idade, né, Liane, que eu tive, e eles são o pessoal vai fazer aí a conta, e aí vai ver que foi Isso, deixa para lá. Mas é isso aí, eu digo... no início difícil, né, uma jovem, né, descobrindo aí a gravidez, mas hoje é meu amigo, é meu parceiro, a gente tá junto mesmo. Nossa, você, mãe e filho, parecem irmãos. É verdade, então, quando eu olho as fotos, é bem isso a sensação que eu tenho. É muito gostoso, assim, né? Então, além disso, né, um pouquinho, assim, da minha formação, mais pro protocolo mesmo, né, claro. O meu sonho era fazer psicologia, eu não sou psicóloga, né? Esse eu já, né, um pouquinho falando do RH, terceiro setor, assim, que daí a gente já vai pegando os ganchos. Eu acabei optando por fazer o secretariado executivo, e aí quando eu entrei... olha só! A gente nunca falou sobre isso, Carol, eu também fiz secretariado, Carol. Gente, eu digo assim, ó, parte da minha organização e do relacionamento vem do secretariado. Muito bem. Não é? E o que aconteceu? Sou suspeita de falar do Instituto do Câncer Infantil, porque a instituição tem 30 anos e eu faço parte há 20 anos dela. Ai, né? Que lindo! Então, já tem bastante tempo. Só que quando eu decidi pelo secretariado, o meu olhar para a gestão de pessoas, ele começou no meu trabalho de conclusão de curso. Então, meu TCC foi Gestão de Pessoas aplicada ao trabalho voluntário do Instituto do Câncer Infantil. Uau! E aí eu comecei a entender um pouquinho das pessoas, desse universo que é o voluntariado. Eu costumo dizer, fazer gestão de pessoas já não é fácil, gestão de voluntariado é mais difícil ainda. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, o meu TCC foi o que instigou o meu gosto pela gestão de pessoas. E aí eu recebi o convite na instituição, é claro que eu não entrei como coordenadora de voluntários, né? Entrei como assistente na área administrativa e fui atendendo os voluntários e tipo, eu gosto de fazer isso. E aí fui indo e fui fazendo. No momento que foi me dado o convite para assumir, eu acho que eu não sabia muito bem o que eu estava aceitando, mas eu disse sim, vamos lá. E aí
aí eu costumo dizer assim que foi muito bacana, porque isso eu tenho que trazer aqui, a instituição me preparou para o cargo. E aí a gente já pega uma ponta ali de treinamento, né? Então, seja um processo de coaching, um processo de treinamento, cursos de formação de liderança, foi muito importante. E isso associado ao eu gosto de fazer isso, fechou. Claro que com o passar do tempo, a questão técnica, que é super importante, então somente o secretariado, né, me deu uma boa base, mas eu fui em busca de um pós em gestão de pessoas, que complementou bastante, assim, cursos de coordenador de voluntário, então o meu artigo do pós também foi o perfil dos líderes aqui da instituição, mas eu gosto de trazer um pouquinho essa questão do TCC, porque foi o que eu aproveitei o meio onde eu estava, com o meu atendimento, né? E aí foi o que realmente, né, tipo, Carol, caminha por aí. Acho que isso tu faz bem. E foi muito bom, assim, sabe? Então, adoro ler, amo jogar vôlei, tenho uma paixão por jogar vôlei. O pessoal diz aqui que eu sou competitiva. Eu gosto muito do esporte, sabe? Eu gosto de estar em movimento, sou inquieta, às vezes eu tenho que ir mais para o meu cantinho, procurar os meus momentos assim mais sozinhas, porque eu sou muito movimento, eu sou muito execução. E às vezes é necessário a gente dar uma baixada, sou muito acelerada. Essa é um pouquinho da Carol. Muito bem, olha isso, né, gente? A gente está tendo a oportunidade de entender aqui um pouco dessa profissional aí que atua dentro dessa causa, né? A gente vai falar muito nessa expressão aqui, né, Carol? Porque é uma causa, né? Além de ser o teu local de trabalho, a tua fonte de renda, tem uma causa ali por trás. E para a gente começar a alinhar o nosso papo, né, e para as pessoas que estão aqui nos escutando, de que forma a gente pode clarificar e ser um pouco mais, dar um pouco mais de clareza do que a gente considera uma empresa de terceiro setor. Então, traz um pouco assim, uma empresa de terceiro setor precisa do que para estar dentro dessa categoria? Perfeito, vamos lá. Eu digo assim, inclusive faz parte do nosso manual aqui do voluntariado, porque tem uma página dele que explica de uma forma bem lúdica assim o que é, né? Então, para a gente poder falar do terceiro setor, a gente tem que lembrar que o primeiro setor é o governo, é o Estado, né? Classificando, né? E aí a gente tem, então, como primeiro setor o Estado, o governo, o segundo setor a gente tem os empresários, são as empresas, né? E aí a terceira ponta, que é o terceiro setor, muitas vezes por falta de recurso do governo, né? E a gente já vai falar um pouquinho das inúmeras causas que tem, as instituições, as OSCs, organizações da sociedade civil, como são conhecidas, as ONGs, organizações não governamentais, entram. Muitas vezes para assumir um papel que o governo, por falta de recurso, de pessoas, né, não consegue cobrir. Então, se a gente for já voltando um pouquinho para a nossa causa, que é o câncer infanto-juvenil, quem teria que fazer o papel de acolhimento, de assistência, dos inúmeros benefícios que a instituição hoje dá para os mais de 2.000 pacientes cadastrados na instituição? O governo, porque nós pagamos nossos impostos em dia, né? Toda essa questão. Porém, as instituições se criam por uma necessidade que o governo não consegue atender. E aí, Liane, é muito bacana a gente trazer assim que o voluntariado ele vem daí, né? Então, o que acontece? Pode ser uma instituição que foi criada no meu bairro, porque eu percebi a necessidade de ter nas crianças o turno inverso. A mãe e o pai trabalham, e o meu filho estuda um turno, com quem vai ficar o meu filho no segundo turno? E às vezes, né, seja essas instituições de bairro, onde formam as creches, os asilos, está muito forte a causa dos animais. Então, o terceiro setor, de uma forma resumida, assim, né, tentar ser o mais didático também possível, a gente costuma trazer isso. Então, é algo que o governo, por sua vez, não conseguiu atender, e as OSCs, as organizações, são criadas. Muitas vezes por pessoas que se sensibilizam, seja o câncer, os idosos, os animais. Lembrei agora da Vida Urgente, que faz um baita trabalho, a Fundação Tiago Gonzaga, né, a história da Disa, que perderam o Tiago. Então, muitas vezes as instituições, o terceiro setor, ele é formado por alguém que
Claro, e aí tem toda uma papelada, né, CNPJ, razão social, utilidade pública, enfim, os diversos documentos que é necessário para que eu abra uma instituição. Porque, afinal de contas, se eu não tiver um CNPJ, se eu não tiver essa organização, eu não vou conseguir, quanto terceiro setor, inscrever projetos, que cada vez mais o empresário, e daí puxando o segundo setor, que é a iniciativa privada, com a pandemia, com tudo, está difícil um empresário hoje chegar aqui na porta do Instituto na São Manuel e dizer: oi, eu sou o fulano de tal e eu vim doar 50 mil reais para o Instituto. Não é mais assim que funciona. Então, hoje a gente tem que ter projeto, né, debaixo do braço, a gente tem que ter leis de incentivos fiscais para deduzir do imposto de renda. Então, o terceiro setor, ele se forma de um sonho, muitas vezes, de algo que eu me mobilizei, o que aconteceu com a minha família, comigo, o que eu vivenciei, e aí eu crio uma instituição. E aí, claro, criar uma instituição com todos, né, essa parte burocrática e papelada necessário para que ela exista. Perfeito. Então, Alice, tu está nos escutando, né? Tu faz parte aí de uma empresa privada, tu estás no segundo setor, né? Olha só, agora a gente está começando a dar nomes aqui, né? Exato. E a Carol vem, então, trazer essa prática do terceiro setor para a gente, para que a gente possa entender o que acontece de diferente, o que acontece muito parecido, né? Carol, hoje, se tu pudesse trazer as práticas de desenvolvimento do Instituto do Câncer Infantil, já que tu está 20 anos dentro dessa organização, né? O que são realmente as práticas desse RH, que faz parte desse contexto, que tem o voluntariado aí, como tu mesmo trouxe, na qualidade deste papel, né? Se pudesse contribuir aí com as pessoas que estão nos escutando, né? Quais são as práticas hoje de desenvolvimento que o Instituto do Câncer tem, que tu pode trazer aqui para a gente? Perfeito. Eu costumo dizer, Eliane, que quando as pessoas vêm aqui, agora voltaram as visitas, e aí as pessoas passam de sala em sala aqui no Instituto, e aí é o momento da gente dizer o que o RH faz, né? Qual é o nosso trabalho. Ele é um RH tradicional, porque a gente tem todos os subsistemas, então a gente tem separadinho, nós temos as nossas competências essenciais que foram criadas, que está no DNA, né? Quando a gente fala de competência essencial, a gente fala quem vem que tem a cara do Instituto. Exato. Então, por exemplo, o binóculo simboliza o leãozinho, é muito fofo, depois quem puder acessar o nosso site lá para olhar. Isso! Tem o leãozinho com binóculo, é coragem para ir além, né? E aí, já aproveitando essa competência, a gente sabe que o funcionário proativo não é um desejo só do terceiro setor, a iniciativa privada também quer esse colaborador, né? Então, imagina numa ONG, onde muitas vezes eu vou estar preparada para bater o meu ponto às 18 horas e surgiu alguém lá embaixo que eu tenho que mostrar o prédio. E aí a gente já começa a falar um pouquinho do perfil que a gente busca tanto de um colaborador aqui dentro. Hoje somos 92 funcionários dentro do Instituto. E 426 voluntários, então olhem a proporção também. É claro que o nosso time de voluntariado ele é muito maior, e somos uma ONG, teria que ser assim, né? Então, falando um pouquinho, né? Eu falei da competência, a gente tem o recrutamento e seleção. Hoje nós somos 4 pessoas no RH, eu faço a gestão do time, eu tenho mais 3 pessoas, então o time é composto por 4 pessoas. A gente tem toda a parte de comunicação interna, endomarketing, que é dividido com a nossa equipe do marketing do Instituto. A gente tem a nossa aba de treinamentos, que inclusive a Stala é um dos nossos parceiros dessa aba, né? Acho que vale falar também. A gente tem a gestão do plano de cargos e salários. E aí, acho que já falando um pouquinho, qual seria, né, o diferencial? O meu orçamento para tudo isso é o menor possível. E aí é aquela história, né? A gente, quando entra numa instituição, uma coisa que eu aprendi, a gente tem que aprender a pedir, né? A gente tem que entender a nossa causa e fazer a pessoa doar o que ela tem de melhor. E aí vai desde o voluntário que está aqui embaixo brincando com o paciente na recreação, até o nosso consultor que desenvolve o plano de cargos e salários para a gestão.
Então, toda a parte de departamento pessoal, né, treinamento eu já falei, então são todas as sub-áreas, os subsistemas que a gente tem, avaliação e desempenho, mas muitos desses parceiros são parceiros voluntários que a área de recursos humanos tem para compor tudo que a gente precisa dentro de um setor de RH. Então, é claro que a gente tem um mínimo de orçamento que a gente fecha ali em outubro, novembro, né, de cada ano, e aí eu tenho que trabalhar com essas questões. Mas a gente sabe que, como a nossa missão é salvar vidas, a nossa causa mexe muito com as pessoas, que é o câncer infanto-juvenil, muitas vezes até o voluntário diz, Carol, é difícil dizer não para ti, porque tu vem com um jeitinho e pede, mas às vezes eu peço para esse parceiro voluntário algo que ele tem maior interesse e vontade de ajudar, mas ele trabalha com a família dele com este recurso que ele ganha. Então, a gente às vezes tenta negociar um preço mais em conta, porque tem a causa, mas eu diria assim, e uma coisa legal de trazer também, às vezes as pessoas perguntam como é a seleção dos voluntários de vocês? A entrada de um novo colaborador e de um novo voluntário é praticamente igual, pela importância que a instituição dá para este novo voluntário. Né? Então, o nosso RH ele tem todos os subprocessos dentro desse suporte, dessa rede de pessoas parceiras que nós temos, sem dúvida, mas o grande diferencial é a gestão do voluntariado. Então, a gente tem um programa de voluntariado. É claro que eu estou falando de uma instituição que tem 30 anos, que tem uma pessoa paga para exercer o cargo coordenador de RH e voluntariado, e muitas vezes, talvez até alguém do terceiro setor que está nos ouvindo, mas é fácil, o instituto, quanto nós caminhamos para chegar até aqui? E eu costumo dizer, quando também outras instituições nos procuram, eu sou sempre muito aberta, porque acho que o voluntariado é isso, é uma rede. E quando a gente consegue compartilhar o nosso conhecimento, a gente ensina, mas a gente também aprende muito. Então, eu costumo dizer que é cada instituição, cada ONG na sua realidade. Então, muitas vezes, se não é possível pagar uma pessoa para que coordene os voluntários, quem eu vou ter na minha organização para cuidar disso? Claro. Porque senão ele não fica, ele vai embora, ele não se sente valorizado, eu chego, não tenho o que fazer, e aí começa a aparecer os probleminhas. Então, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. Além desses 92 funcionários, tu cuida de 426 voluntários, é isso mesmo? Sim, porém, contudo, entretanto, não achem que Carol e mais aquelas 3 pessoas que eu falei do time do RH fazem sozinho. Nós temos um time de lideranças voluntárias que fazem o dia a dia acontecer. Nós temos 22 áreas de atuação para o voluntariado. Recentemente, a gente teve o MEC Dia Feliz, que é o nosso case de sucesso de mobilização do voluntariado, com mais de 500 pessoas envolvidas. Mas não teria como, com essa equipe de funcionários, a instituição dar conta de tudo. Então, a gente precisa do funcionário, né? Vou dar um exemplo. Hoje nós temos uma área do Instituto que é super importante, assim como as outras, mas dando um exemplo, a nossa área de odontologia, há 15 anos atrás, era 100% voluntariado. Nós não tínhamos um profissional que respondia pela área. O nosso crescimento, o nosso orçamento, a inscrição de alguns projetos fez, e a gente sentiu essa necessidade de, obviamente, ter alguém que tecnicamente responda pela área. Mas antigamente não era assim. Então, eu acho que eu falo aqui para a equipe também, o voluntariado está na nossa essência, está no nosso sangue. Não tem como a gente falar de terceiro setor sem falar do voluntariado. Mas a gente precisa conectar e casar o profissionalismo do colaborador com este voluntário para gerar um trabalho em equipe. Porque ambos, sem um ou sem outro, não se formam as organizações. Não funciona. Em especial, né? Porque, assim, quando a gente olha para 92 funcionários, já é um desafio, né? E daí, abordar, abarcar e conectar mais 426 pessoas que doam seus tempos em tempos diferentes, que dão formas diferentes,
trabalhos específicos, né? Mapear tudo isso, gerar conforto nesse sentido e bem-estar para que as pessoas executem esse trabalho, é um desafio muito maior, porque não é alguém que está simplesmente ali todos os dias junto contigo, né? Eu acredito que tem voluntários que vêm todos os dias, tem voluntários que vêm uma vez por semana, tem voluntários que vêm 2 vezes por mês, é mais ou menos essa a realidade, Carol. Exatamente. De uma forma geral, Liane, o turno do voluntariado é em torno de 3 horas. Então, pode ser uma manhã, pode ser uma tarde. Mas, por exemplo, recentemente, os hospitais parceiros do Instituto, clínicas, o Conceição, liberaram o nosso voluntariado do final de semana da recreação, que agora as coisas estão mais leves, na pandemia, enfim. Ali a gente tem esse projeto onde o voluntariado vai um domingo ou um sábado por mês. Então, ele tem já esse perfil. E o bacana, que eu costumo dizer, a gente está sempre reinventando e olhando para o nosso programa e vendo o que a gente pode fazer de diferente, o que deu certo, que a gente pode mudar. Está tudo no site do Instituto, a gente gravou uns videozinhos também, a gente ficou com um pouquinho de receio quando a gente, no planejamento do ano passado, nós inserimos uma provinha para esse candidato. Mas as questões da prova, porque a gente enxugou o vídeo, né? E aí, as perguntas, o que é a missão? A gente se dava por conta que as pessoas não assistiam e vinham despreparados. Não se conectavam com a realidade. Exato. Independente dele vestir o leão da coragem, dele fazer o lanche na copa, dele brincar com o paciente, o mínimo de entendimento e conhecimento do que é o ICI, ele tem que saber. E aí eu pensei, meu Deus, mas fazer prova para entrar no voluntariado, as pessoas não vão querer. Já basta as provas da vida da gente, né? Liane, deu super certo. Claro! Nossa. Se eu quero aquilo, é óbvio que eu vou me dedicar àquilo. E não é nada assim, é como a gente tempo pausando no celular, no notebook, prestou atenção, daí a gente está chamando para entrevista quem acerta de 8 para cima, os candidatos. Mas a gente fala, olha, errou alguma coisinha, vai lá de novo, em outro momento, dá uma respirada, né, e faz a prova de novo. O feedback dos candidatos, quando nós chamamos para entrevista, elogiando o programa e a prova, tirou as minhas dúvidas, assim, desse receio de colocamos ou não colocamos a prova. A resposta veio por eles, assim, isso é muito bacana. Ah, que show, né? Daí a gente olha, porque quando eu te perguntei, né, muito das práticas, né, são muitas práticas que a gente vê no segundo setor, né? Então, recrutamento e seleção, provas aí de critério para fazer parte, né? Essa necessidade de se conectar com o negócio, a gente nunca falou tanto sobre isso, né? A escolha não é só da empresa, a escolha é do profissional também, a escolha é do voluntário, a escolha é do instituto, né? Então, acho que tem essa particularidade de ter, sim, por mais que tenha um olhar diferenciado, porque tem uma causa, como a gente falou ali por trás, ainda assim a gente está falando de subsistemas que se aproximam aí quase na sua totalidade em relação ao segundo setor. Carol, e se a gente pudesse citar uma diferença importante desse segundo setor para esse terceiro setor? Eu acho que uma Ou diferença... até do primeiro, tá? Eu tô pegando o segundo setor porque a maior parte do público que nos escuta tá muito no mundo corporativo, né? E se a gente pudesse trazer uma diferença, algo assim que seja específico, não precisa ser uma diferença no sentido negativo, né? Mas algo que realmente ali tem aquela particularidade que a gente sabe que quando a gente vai para o terceiro setor a gente vai encontrar. Eu acho que tem uma dica que tu falou que é aprender a pedir, né? Aprender a pedir é uma particularidade do terceiro setor, né? Mas se tu pudesse complementar para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, acredito que uma das coisas, assim, se a gente for pegar, né, o primeiro e o segundo setor para as organizações e as OSCs, como eu falei ali no início, obviamente, além dessa pegada de aprender a trabalhar em equipe, do voluntariado, porque se eu pegar também, tipo, o faturamento de uma grande empresa do segundo setor, né? Sem citar nomes, mas enfim, uma empresa grande que fatura os seus milhões lá no ano, né? Se eu for para o olhar do funcionário, e daí ouvindo o nosso time aqui, quando de novo as pessoas vêm conhecer, as pessoas que vêm aqui, elas dizem assim, nossa, olha o brilho no olho de vocês. Então, a gente ama o que a gente faz aqui dentro. E aí, eu costumo dizer que, além dessa questão da causa, a gente está trabalhando para as crianças com câncer.
Então, diferente, e é claro que a gente não pode ser hipócrita, porque a gente precisa do dinheiro para pagar a conta de luz, para trazer o alimento para casa, né? Sem dúvida, mas hoje o nosso time trabalha para uma organização, então, que está inserida no terceiro setor, e que eu não tô, o meu objetivo não é o faturamento da empresa. O meu objetivo são as crianças assistidas que estão aqui. Que o grande diferencial, sem se falar no lado humano, da valorização da vida, de tu poder, eu digo assim, a Carol de 20 anos atrás é completamente outra de agora, né? A gente fica aquela coisa assim, ai, tá chovendo, ai, o cartão tá vencendo, não vou pagar toda a fatura. Quando tu vem para cá, e o Matheus tinha 1 aninho quando eu vim para o Instituto, e tu pensa, meu problema não é nada, o problema é o que essa mãe está enfrentando agora. Então, nós olhamos a vida, e aí eu estou falando da nossa causa, mas pode ser o idoso, pode ser a creche, pode ser a criança vulnerável, pode ser o animal que está na rua, não importa. Mas a gente percebe que o nosso problema é muito pequeno. Então, eu diria assim, o grande diferencial é o trabalho em equipe, é esse lado mais humano, porque muitas vezes, numa empresa grande, onde tem 2.000 funcionários, tu é um número ali. Será que a tua liderança, o teu gestor, sabe um pouquinho de ti, quem está chegando, né? É claro que a proporção onde a gente tem um número maior é mais difícil, né? Disso acontecer assim, mas isso é muito bacana porque a gente acaba convivendo, sabendo aqui das pessoas, né? Eu tenho um lado profissional, não podemos dizer que não tem, porque senão o Instituto não teria aí grandes conquistas e sonhos. Precisamos sim do recurso. Organização que falar que não precisa de recurso, isso não tem. E aí entra o que tu disse, né, Liane, que eu reforcei, assim, aprender a pedir com jeito, sem ser apelativo, mas a gente precisa do recurso para se manter. Né? Mas esse lado assim de vender a causa mesmo, né? De tu ter propriedade e segurança do que tu tá trazendo, assim. Ótimo, ótimo. Acho que tem uma coisa, né, do fazer junto, né? Acho que todos vocês aí têm esse espírito, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Todo mundo tem uma rede, tu já usou essa expressão, uma colaboração muito coesa, né? E quando tu fala do produto fim, né? Então, do tipo, que é o cuidado com este público que o Instituto acaba atuando, né? Eu acho que ali a gente já consegue enxergar, sim, muita coisa, né? Bom, e daí aí para os apaixonados, né? Começaram a se apaixonar aí pelo terceiro setor, pela causa, por tudo isso, né, Carol? E aí se identificaram com tudo que tu trouxe aqui. Dicas para quem quer atuar no RH de um terceiro setor. Como é que seria, Carol? Assim, como é que a gente prepara um profissional para trabalhar num RH dessa particularidade, assim, trazendo essas questões, né? Acho que tu despertou em muitas pessoas o interesse disso. E como é que eu vou atrás disso, né? Perfeito. Eu digo assim, e respondendo também o que tu perguntou, né, Liane? Às vezes, num recrutamento e seleção nosso, aqui a gente vê um baita currículo, uma pessoa que trabalhou assim anos numa empresa, tu olha assim um baita profissional. E aí quando tu começa a trazer algumas perguntas assim, né, o candidato ele vai respondendo e aí a gente percebe que muitas vezes indo ao encontro das nossas competências essenciais, assim, que é o cuidar e servir, o ir além, esse lado humano mesmo, e de novo, muito do relacionamento, porque às vezes eu chego no meu trabalho, é eu e meu computador e eu e o meu computador. Eu não me relaciono com ninguém, e aí é onde eu entro num universo de uma instituição, onde, de novo, independente da causa, eu tenho funcionário, eu tenho voluntário, eu tenho beneficiado, que pode ser a criança, o familiar, eu tenho doador, eu tenho fornecedor, eu tenho uma diretoria voluntária. Opa! Quanta gente eu tenho que me relacionar? Como será que é o meu relacionamento? Então, eu diria assim, entrar num RH ou migrar a minha carreira ou focar no terceiro setor dentro da área de recursos humanos, eu sempre dou como exemplo, assim, também, acho que fora parceiros voluntários, tem o SESC, a PUC tinha um curso, era FIJO dentro da PUC, que era todo voltado à gestão do terceiro setor, estudar o tema,
começar como, se claro, essa pessoa tem tempo e disponibilidade para isso, começar como um voluntário para entender este universo de como é o terceiro setor é um ótimo caminho. De novo, assim, eu acho que aqui o nosso espaço ele é para isso também. Nem tudo são flores, né? Então, a Carol não entrou hoje ganhando o que eu ganho dentro da instituição, foi um caminho trilhado, foi uma oportunidade, porque se a gente for comparar o salário desse time de terceiro setor, principalmente no início, pegando o mercado, e aí entra o que eu falei de orçamento e o quanto o governo, primeiro e segundo setor, no início tu te depara com uma diferença muito grande. Né? E aí, se eu venho do primeiro ou do segundo setor, eu quero migrar para o terceiro, eu tenho que estar organizada financeiramente de que dificilmente eu vou entrar já num patamar que eu estava. Claro. Então, claro que depende de novo. Tem instituições do terceiro setor de pequeno, médio e grande porte. Então, tem tudo isso, né? Poder focar, olha, dá uma olhadinha no site. Eu digo assim que a gente está sempre nessa coisa do aprender, do ensinar. Nós gostamos muito, o Instituto, a gente fala bastante sobre o GRAAC, que fica em São Paulo. Então, a gente tem que se espelhar e olhar para quem é grande e pensar para frente, para que a gente possa crescer e ver o que a gente quer para o nosso futuro. Então, muitas vezes, como coordenador de RH de uma grande empresa, de alguém do terceiro setor, a diferença no início, até que tu trilhe um caminho, a instituição escreva projetos, depende muito de como essa instituição está organizada financeiramente. Então, é um desafio, mas é um ponto que eu não posso deixar de falar aqui. É importante trazer, né? Que o início ele é assim mais difícil e vai depender, óbvio, muito da pessoa, eu digo, né? Se a gente não está contente ou se a gente quer mudanças da nossa vida, mais de 50% da mudança é o que eu faço com a minha vida e como eu estou acomodada, as minhas atitudes. Mas o meu crescimento, mas essa organização financeira, o tempo de casa, como é que a instituição sobrevive? Né? Se não tem o parceiro lá, eu me lembro quando eu entrei no instituto, eu falei para minha avó, eu fui chamada em 2 seleções, agora eu me lembrei de uma coisa legal. Sim. E aí eu disse, vó, tu nem sabe, me chamaram em tal lugar e era uma empresa privada, segundo o setor. E me chamaram nesse Instituto do Câncer Infantil. Sabe qual foi? 1 aninho tinha o meu filho. A primeira coisa que a minha avó disse, 2 coisas me marcaram muito. Tu não vai aguentar ver aquelas crianças com câncer, e aí tem um lado emocional, independente da causa, que a gente tem que trazer. Muito importante. Muito importante. E o segundo que ela disse não vão ter nem dinheiro para pagar o teu salário. Tá. Olha o olhar, claro, de uma pessoa de idade, né, a questão do estudo, tudo. E hoje eu digo, com muito orgulho no peito, a instituição nunca atrasou o meu salário. Nunca atrasou um benefício. Mas, com a pandemia e com o corte de doações, eu sei que não é a realidade de muitas organizações. Não é mesmo? Então, assim, procurar saber quanto tempo tem essa organização, ela tem mantenedores, como é que ela se sustenta? Né? Por exemplo, hoje não vem a doação aqui no Instituto do Leite em Pó para o paciente, a instituição tem recurso para não deixar de fazer essa entrega para a família, tem um fundo de reserva, então é legal dar essa estudada para ver onde é que eu, né, estou largando o meu currículo para essa causa, para essa organização, mas eu diria assim, falei dessa parte mais chatinha e verdadeira, depois que, 20 anos, né? Depois que tu entra, é muito difícil tu sair. Porque tem um voluntário nosso, seu Firmo, que diz assim, é uma cachaça do bem, assim, e tu te envolve tanto. Meu esposo é voluntário, meu filho veio também e veste o leão, e aí tu começa, de novo, a dar valor em outras coisas da vida, e tu junta o que tu é feliz e o que tu ama fazer com uma causa que tu escolheu, assim. Então... Muito lindo. Ai, gente, viu que especial? Eu disse que esse papo ia render, né? Que ia ser muito legal. Carol, para a gente finalizar, quem quiser fazer parte do time de voluntariados, quem quiser fazer doações, né? Porque eu sei que tem a possibilidade de doações, eu sei que tem várias ações internas aí. De que forma pode participar, de que forma pode se conectar aí com a causa e com a realidade de vocês?
Perfeito. Nós temos o nosso site, então, que é o ici.ong, né, Instituto do Câncer Infantil. Está bem atualizadinho, inclusive tem a abinha ali do como ajudar, tem o programa de voluntariado, tem os vídeos, explica um pouquinho os núcleos também. O nosso Instagram, equipe da comunicação aqui, está bem ativa nisso, assim, as nossas redes sociais estão bem fortes. É o Instituto do Câncer Infantil, e independente, assim, da área de RH, que foi o foco hoje, o que a gente está batendo esse papo, nós divulgamos as nossas vagas ali nas redes sociais também, no LinkedIn. Perfeito. Então, quer mandar teu currículo para o meu e-mail, pode mandar também para o rh@ici.ong. Dentro desses diversos, né, pessoas da equipe que a gente tem equipe de atenção ao paciente, equipe multidisciplinar. Pensem numa empresa e o funcionamento dela, assim acontece o terceiro setor, né? Mais ou menos isso, assim. E toda doação é muito bem-vinda, né, Liane? Como eu disse, o recurso, a cesta básica, o teu tempo, o teu amor na instituição, entraria o trabalho voluntário, produtos de higiene. Quem sabe aí também alguém que está nos ouvindo, sei que semana que vem, já dando spoiler um pouquinho, a gente vai ter algumas vagas ali que a gente vai divulgar. E por que não, né? Daqui a pouco alguém aí que está nos ouvindo manda o currículo, passa no processo seletivo e passa a ser meu colega aí. Isso mesmo. Muito bom, acho ótimo, assim, essa referência. Tem a ação das tampinhas de garrafa também, né, Carol, que eu acho fantástica essa ação de vocês, né? É muito bacana, né? Então, é algo que as pessoas também podem se conectar. Tem um atendimento via telefone para quem quiser fazer doações também, né, Carol? Tem uma baita central aí com um monte de gente super alinhada para atender aí quem fizer contato, né, para viver esse processo de entender como é que pode doar, qualquer que seja o valor, né, sempre é bem-vindo, né? Tem brechó, gente, tem os brechós que acontecem lá nas redes sociais, eu fico acompanhando muita coisa, a gente só não entra em nada se a gente não quiser, né? E se não quiser, tá tudo bem também, porque tem um monte de gente que quer e que participa desse movimento nesse sentido. Carol, te agradecer por tu ter compartilhado aí a tua história, né? Eu acho que é uma história de vida, não pode ser diferente, né? São 20 anos, né? Uma história de vida, é uma história de um amor lindo que eu acho que tu tem com essa instituição, com o movimento todo, e eu acho que tu transparece isso na tua fala. E que bom que a gente tem empresas de terceiro setor que tem essas pessoas que amam o que fazem, né? Essas pessoas têm que estar espalhadas em todos os espaços, né? E no terceiro setor também não é diferente, né? Alguém que esteja muito vinculado, e é cada vez mais o que eu vejo através da tua fala e esse amor. E quem tiver a oportunidade de conhecer o Instituto do Câncer, que for aqui do Sul, né, vai conseguir perceber esse mesmo amor em todas as pessoas que fazem parte da realidade lá do prédio do ICI. E a gente fica por aqui nesse podcast aí de RH de terceiro setor. Espero que vocês tenham se conectado com todos os temas que a gente tem abordado aqui. Se ficar dúvidas, pode deixar aqui para a gente. Eu mando para a Carol, a gente tem contato aqui direto com ela, a gente manda para ela e ela responde para vocês. Obrigada, Carol. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito gostoso, né, bater esse papo. Serei mais ouvinte de podcast, né? A gente falou não só da academia, acho que é legal isso também, porque isso, acho que é o conhecimento, tá na mão, então acho que a gente tem que aproveitar mais isso, sabe? Mas obrigada, Liane, obrigada, Estalo, pela oportunidade. Se alguém quiser meus contatos, enfim, a Liane tem também, eu falei um pouquinho o meu e-mail. Acho que o importante disso tudo é a gente tentar fazer, porque nem sempre é possível, mas o que nos faz felizes, né? O que nos move, assim, essa felicidade, a gente fazer o que a gente gosta. Isso mesmo, com essa mesma felicidade que a gente encerra, eu te espero no próximo episódio.